meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 6º ano, aula de número 58. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, sempre peço para vocês terem esses materiais, assim como vocês os têm em sala de aula, na aula presencial, fazem as anotações, acompanham as aulas. Aqui nas nossas aulas também é necessário, porque essas anotações que vocês vão fazendo ajudam vocês a fixar o conteúdo, a realmente sentar, estudar, e também isso vai ajudar a responder as atividades depois que vocês terminarem de assistir a nossa aula aqui. Então não deixem de ter esses materiais em mãos, porque eles são importantes e fazem parte da nossa aula também. A temática então da nossa aula de hoje, a gente vai continuar nessa questão de clima e vegetação, porém agora aqui em território brasileiro. Então vai ser vegetações do Brasil, a nossa primeira aula sobre o tema, e o nosso objetivo é identificar as vegetações presentes no Brasil. Assim como nós vimos ao redor do globo, como um todo, essa distribuição da vegetação com relação ao clima, há outros fatores também que a gente viu que são importantes. Hoje a gente vai ver já nesse recorte, levando em conta aqui o nosso território nacional então. Então as vegetações, a vegetação no Brasil, do Brasil. A vegetação do Brasil, ela é composta por formações bastante diversas, que variam de acordo com características físicas do território, então relevo, a disposição ali, a localização, que são clima, relevo, tipo de solo, essas características físicas, elas influenciam então na formação do tipo de vegetação que vai existir ou não em determinada região. Essa vegetação, ela pode ser dividida basicamente então a gente tem algumas divisões e dentro delas, a questão dos tipos, tá? Então nós vamos ver um tipo aqui por cada aula, ok? Então primeiro as vegetações florestais ou arbóreas, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, então vai ser essa primeira divisão aqui. Então hoje nós vamos ver essas vegetações florestais ou arbóreas, que são densas vegetações formadas o quê? Por árvores como floresta amazônica, mata atlântica, mata das araucárias e mata dos cocais. Então são são vegetações maiores, Então como a gente viu, em relação às aulas passadas, também essa distribuição no mundo como um todo, a gente viu que as florestas são as maiores, mais altas, mais densas, aqui também. Então a gente vai ver como está essa distribuição no Brasil. E nas outras aulas, a gente vai se atentar a essas outras aqui daí. Então aqui, aqui nós temos a distribuição das vegetações como um todo dentro do território nacional. E hoje dentro dessa distribuição vegetacional aqui, a gente vai ver então vegetação aqui, a floresta amazônica. Onde que está a floresta amazônica? Aqui em verdinho, aqui, Floresta amazônica, nós vamos ver a mata atlântica aqui em amarelo, Depois a gente vai ter a mata de araucárias, as matas de araucárias, aqui floresta de araucárias, aqui mais em rosinha. E depois a gente tem a mata dos cocais. Então a mata dos cocais aqui, vai estar aqui em cima. Então são essas que nós vamos ver hoje. Lembrando que, assim como nas aulas passadas que nós vimos em relação a essa distribuição no mundo como um todo, aqui no Brasil também se leva em conta a questão da vegetação nativa, tá? Então é a vegetação original, essa divisão leva em conta a vegetação original, porém lembrem que, devido às atividades humanas sob o território, essas vegetações elas foram sendo modificadas, tá? Mas é com base na vegetação nativa. Então vamos começar. Vegetações florestais ou arbóreas. Então vamos ver todas elas. A floresta amazônica, que é a primeira, ela é muito diversa e ela pode ser classificada em floresta de várzea, é a floresta que ela está periodicamente alagada, ela sempre vai ter a presença de água, tá? Então ela sempre vai estar alagada.
A floresta de Igapó, né, permanentemente alagada, então também periodicamente aqui em alguns períodos, né, eu só troquei aqui, desculpe, então periodicamente alagada, durante um período sim ou não. A de Igapó, ela sempre vai estar alagada permanentemente. A floresta de Igarapé, o que é Igarapé? É um canal estreito e pouco profundo, que passa só canoas, então é isso aqui, ó, tá? É um canal onde só passa uma canoa e a gente tem a presença de florestas em volta ali. Floresta de terra firme, que daí a gente não vai ter a presença da água, né, ali como base ali para o crescimento daquelas plantas, ali o substrato. E a gente vai ter também florestas montanhosas andinas, porque a floresta amazônica ela se estende para além, né, do território brasileiro. Então essa é a classificação aqui da floresta amazônica. Então, com a presença ou não de água, né, e sendo um local alto ou não. Essa vegetação, né, floresta amazônica, ela se desenvolve em regiões de clima equatorial. Então, ela está ali próxima da linha do Equador. Então, é uma região o quê? Quente e úmida. Por isso, ela é classificada como um tipo de floresta equatorial. Então, a floresta amazônica é uma floresta equatorial devido à sua localização. Ela apresenta uma mata densa, fechada, formada por árvores de grande, médio e pequeno porte. Então, a gente tem a presença de todos os tamanhos. Assim como nós vimos a floresta equatorial em relação à distribuição no mundo como um todo, a característica, né, vai ser a mesma aqui na floresta amazônica, porque ela se trata de uma floresta equatorial. Então, essa presença de grandes árvores, né, essa mata densa, fechada, como nós vimos na equatorial, ela marca, então, a floresta amazônica também. É classificada como uma formação florestal latifoliada, porque as folhas são largas e agrupam-se, né, densamente. Elas são densas, grandes, largas, densas, geralmente atingindo grandes alturas. Então, lembrem que na floresta equatorial, as folhas, elas não caem devido à mudança de estação. Elas são permanentes, são perenes, elas são permanentes. Elas caem porque elas vão envelhecendo e há a troca natural, mas não porque há a mudança de estação, ok? Então, com uma área total de 4.196.000 km², a Amazônia ela está localizada na região norte aqui do Brasil, além de abranger outros países da América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, a Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. No Brasil, a gente conhece como Amazônia Legal, né? Então, aqui, ó, em verde, a gente tem a Amazônia Legal. Em amarelo, está delimitada a região norte do país, que é para onde ela principalmente se estende. E aqui, ao entorno, a gente tem a Amazônia Internacional, então. Então, a Amazônia, floresta amazônica, ela abrange aqui, ó, toda essa região aqui, não só o solo brasileiro. Então, a Amazônia não é somente aqui no Brasil, ela se estende para outros países aqui. A diferença da nomenclatura é Amazônia Legal dentro do Brasil e Amazônia Internacional, né? Para nós, a Amazônia Internacional, quando ela se estende para esses outros países aqui. Então, lembrem que países andinos aqui, ó, locais mais altos, por exemplo, o Peru, a gente vai ter a presença, então, daqui, ó, floresta montanhosa andina, ok? Pela localização, né? Pela altitude ali da floresta. Depois disso, a gente tem a Mata Atlântica. Ela também é conhecida como floresta tropical ou floresta atlântica. Ela reúne uma grande diversidade vegetal, com a presença de árvores de grande e médio porte, que formam densas florestas. Ela é uma floresta latifoliada tropical. Ela é similar, né, à floresta equatorial pela presença de árvores, né, pelo porte das árvores, pela densidade da vegetação também, porque é uma vegetação que também não sofre influência da mudança de estação, né, para troca de folhas ali. A diferença é realmente a localização. A Mata Atlântica está localizada em grande parte da costa oceânica brasileira. Ela se estende desde o litoral do Rio Grande
do Sul até estados da região Nordeste. Então, ela pega toda a costa brasileira aqui. É a principal cobertura vegetal de estados como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Quando a gente desce ali a Serra Dona Francisca, sobe a Serra Dona Francisca, aquela vegetação presente ao entorno da serra, aquilo é a Mata Atlântica, tá? Essa era uma vegetação muito grande, né? A gente tinha uma extensão muito grande dela quando aqui chegaram, então, os colonizadores, e ela foi extremamente explorada ao longo do tempo, principalmente pela questão da madeira, né? Então, aqui a gente tem, ó, nessa área mais escura é o domínio, então é a área original, o domínio da Mata Atlântica, por onde ela se estendia. E hoje, nesse verdinho claro, é onde a gente tem o remanescente, é o que ficou de tudo isso, tá? Então, ela foi extremamente explorada ao longo dos séculos. Com predominância do clima tropical úmido, então assim como aqui a floresta equatorial, ela também tem essa presença então do clima quente e úmido, ela é muito influenciada pela umidade vinda do oceano. Então essa também é uma diferença para o clima equatorial aqui, tá? Pode também apresentar microclimas, que são climas regionais, então dependendo da sua localização, ela tem esses microclimas, que são o quê? O tropical de altitude e o subtropical úmido. Lembram quando a gente viu sobre os climas do Brasil, né? O clima tropical de altitude e o clima subtropical é esse mais da região sul, e o tropical de altitude é o que pegava ali São Paulo, partes de Minas. Lembram que a diferença era realmente a localização, ali a questão geográfica? Pois então, aqui esses microclimas da Mata Atlântica vão ser influenciadas, então, também por essa localização. Na medida que é formada por planaltos e serras, então, há a presença desses microclimas na Mata Atlântica aqui, então. Esse tipo de vegetação, ela está presente em grande parte do litoral brasileiro, né, como nós vimos. E assim como eu comentei com vocês ainda há pouco, aqui, ó, foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil e hoje resta aproximadamente ali 7% da cobertura original do que um dia foi a Mata Atlântica. Hoje o remanescente são áreas então de proteção principalmente. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, então pegava toda a faixa litorânea brasileira realmente, mas que foi intensamente degradada, né, pelos portugueses para a exploração da madeira e plantio da cana-de-açúcar. Então, por questões econômicas de desenvolvimento ali, ela foi explorada. Não se sabia também, né, naquela época, não se tinha essa ideia de preservação como nós temos hoje, né? Não se tinha essa importância de mantermos, né, esse tipo de questão, né, preservar a vegetação, questões ambientais, não se existia na época, né? Na época o que se tinha era vamos explorar, vamos crescer, vamos enriquecer, né? Então isso também foi um fator bem determinante para exploração e para diminuição da área desse tipo de floresta. Então aqui, ó, em verde o que era, aqui, ó, em 1500, né, incidência, a área original da Mata Atlântica, e hoje, né, 2014 aqui, mostrando mais próximo, né, do que a gente tem agora, ó, somente resquícios. Então aqui Santa Catarina e Paraná, aqui a gente, um pedaço de São Paulo, a gente consegue ver que ainda tem mais, tá? Então aqui a Serra do Mar, né? Então essas regiões serranas ali a gente ainda tem um pouco da presença da Mata Atlântica. A Mata das Araucárias, ela também é chamada de Mata dos Pinhais, né? E ela atravessa a porção central dos 3 estados que integram a região sul do Brasil. Por quê? Essa região central são áreas de relevo elevado e clima subtropical, ou seja, já muda, né? Então, se aqui na região aqui da vegetação aqui da Mata Atlântica pega mais o litoral, né? Aqui na Mata de Araucária já pega mais a porção central, que são áreas mais elevadas e frias, que é onde esse tipo de mata se desenvolve. Ela pega também, ó, se a gente ver, comparar aqui, ó, Santa Catarina
né, nos mapas aqui, ó, a gente consegue ver que ela está em coincidência ali, ela existe junto com a Mata Atlântica, tá? Mas a diferença é que dificilmente a gente vai ver no litoral, devido às condições climáticas que são necessárias para o desenvolvimento dessa mata, que é uma região mais fria, né? Então aqui, ó, domínio da Mata Atlântica, onde a gente tem em verde aqui, e a área de ocorrência natural da espécie, que é a mata de araucária. Essa porção aqui, então, principalmente dos estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui a gente conhece, o que dá opinião para nós é a mata de araucária. Então, aqui, ó, são o principal tipo de árvore encontrado, né, nessa formação, as araucárias. Por isso recebe esse nome, então, mata de araucárias. Podem ter dezenas de metros de altura, elas são realmente muito altas, né? São caracterizadas pelas folhas em formato de agulha, elas doem, né? Vocês já pegaram o espinho ali? Dói, né? Ele seco, o sapé seco a gente usa para acender o fogão a lenha, né? Usa para fazer a sapecada do pinhão. Então as folhas são utilizadas secas também. São essas folhas em formato de agulha, troncos largos e tem a pinha, então, que traz a semente que é conhecida como pinhão. Essa vegetação se encontra hoje bastante reduzida em decorrência de atividades exploratórias para a extração de madeira, assim como a Mata Atlântica houve redução, então, por atividades exploratórias. E depois a gente tem a Mata dos Cocais. É uma vegetação de transição. Então aqui, ó, Mata dos Cocais, ó. É uma vegetação de transição entre o cerrado, a caatinga e a floresta amazônica. Então aqui, ó, cerrado, caatinga e floresta amazônica. Está no meio de tudo isso aqui, essa floresta, a Mata dos Cocais aqui. Por esse motivo, essa vegetação surge em dois tipos de clima, por estar em transição ali. O equatorial úmido e o semiárido. Então, o semiárido aqui, ó, a gente vai ter a presença da caatinga aqui. Geralmente apresenta altas temperaturas, constituída por invernos secos e verões chuvosos. Tá? Então, a Mata dos Cocais está entre esses climas ali e entre essas características, né? É encontrada comumente entre estados das regiões norte e nordeste, né? Na sub-região denominada meio norte, que compreende, então, o Maranhão, o Tocantins e o Piauí. Características desse tipo de mata aqui, então, caracterizada pela presença de árvores de grande e médio porte, de dossel aberto. Então, aqui a diferença, aqui para a floresta amazônica e para Mata Atlântica, aqui, ó, dossel aberto, vocês conseguem ver, ó, já se enxerga o céu, né, a partir ali do meio dessas árvores ali. Sendo marcantes na paisagem as palmeiras, como as carnaúbas, os buritis e os babaçus. Então, a presença dessas palmeiras aqui, ela é encontrada. Não é uma floresta densa, tá? Ela é um pouco mais aberta. Porém, as árvores continuam sendo de grande porte. Então, é isso. Nós vimos, então, essa primeira classificação, essa primeira divisão ali da questão da vegetação no Brasil, tá? Não deixem, então, de fazer as atividades. Espero que vocês tenham anotado tudo que for necessário. E na próxima aula, então, a gente continua o assunto e nos vemos. Tchau, tchau!